de hoje teremos uma entrevista com o Coronel Jackson, ele que é pré-candidato a deputado federal. E vamos estar conhecendo um pouquinho mais sobre sua trajetória na polícia e também saber o porquê colocou aí o seu nome à disposição da população. Então, a partir de agora você vai ficar por dentro de todos os detalhes, conhecer um pouquinho mais sobre o Coronel Jackson. Para você que tem dúvidas, quer saber um pouquinho mais também, você pode estar mandando sua mensagem através do WhatsApp da rádio, número 879-9607-6111. Teremos aí um bate-papo legal e você vai ficar por dentro de tudo a partir de agora. Jornal Trindade, com Gediael Filho, tudo o que acontece no nosso estado. Aí ligadinho na 93,7 no sábado, e Gediael aqui do outro lado levando aí informação, levando notícia para você que está aí sintonizado. Olha só, o JT Notícias recebe hoje o Coronel Jackson, ele que é pré-candidato a deputado federal. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre sua trajetória e entender também a motivação para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados e também ouvir suas propostas para o estado de Pernambuco e também para o Brasil. Coronel, seja muito bem-vindo ao Jornal Trindade. Boa tarde. Boa tarde, Gediel. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pop Brasil, ouvintes de Trindade e do Araripe. É um prazer imenso estar aqui. De coração, obrigado, e estamos aqui prontos para responder o que for perguntado. Maravilha. Olha só, Coronel Jackson, conte um pouquinho da sua história e também da sua trajetória profissional. A história é bem simples. Eu sou um menino do interior, nascido no interior, numa cidade chamada Carnalbeira da Penha, bem no Sertão Central, nascido na roça, criado na roça, que fui estudar em Recife já na adolescência. Hoje, já quase nos aposentando, continuamos morando na roça. Essa é a história de vida toda ligada ao torrão sertanejo. Uma pessoa, Jackson é uma pessoa que sabe as agruras da roça, sabe o que é tanger um rebanho de bode, ou andar num cavalo, ou carregar água ou leite através de ancoretas no jumento. Na polícia a carreira foi bem interessante. Eu entro na polícia em 96, fui formado em dezembro de 98, e ainda como aspirante oficial, antes de ser promovido a tenente, eu já estava no antigo Serviço Especial de Inteligência da PMPE. Depois, esse serviço muda de nome e a gente vem para Belém de São Francisco em outubro de 99, em meio a uma crise que é nacionalmente conhecida, que é as guerras de família lá, que atingiam Belém e as cidades adjacentes. Cabrobó, Floresta tinha também uma briga que de certa forma elas se vinculavam, e foi em meio, literalmente, a uma guerra. Tudo que acontece hoje no Rio de Janeiro aconteciam lá no Sertão Central, naquela calha do Rio São Francisco. Num período de 4 anos, 5 vereadores daquela região foram assassinados. Na década de 90, 2 prefeitos lá de Floresta e 21 policiais militares ali entre 99 e 2003. Pegando esses 4 anos, 21 policiais foram alvejados, alguns mortos, outros baleados. Era uma guerra. Terminado esse período, em Belém de São Francisco, era a primeira CIPM, a sede em Belém de São Francisco, que abrangia Belém, Carnalbeira, minha cidade natal, Floresta e Itacuruba. A gente vai para a coordenação de inteligência, que a sede era em Serra Talhada, mas abrangia todo o sertão.
em metade de 2004. Então a gente vai para Afogados da Engazeira, onde estava sendo fundado o 23º Batalhão. Estava sendo criado o 23º Batalhão em Afogados da Engazeira. E a gente fica um período lá como um dos fundadores. Em seguida a gente é colocado à disposição da Polícia Federal, formalmente emprestado à Polícia Federal, passamos um tempo. Depois Força Nacional, voltando da Força Nacional, outra vez Polícia Federal, outra vez emprestado. Somando esses períodos aí, vai passar um pouco de 2 anos. Eu fico fora da PMPE, na Força Nacional, na Polícia Federal. Então, em final de 2008, finalzinho, estava recomeçando outra crise lá em Belém e mandaram que voltasse. A direção da corporação nos escalou lá outra vez. E a gente fica um segundo período lá na primeira CIPM, entre o final de 98 e o começo de 2016. Nesse período aí, a gente, que era já primeiro-tenente, vira capitão, nos tornamos capitão em 2010, e logo após sair capitão, a gente assume o subcomando da primeira CIPM, Belém São Francisco. Então, ficamos nessa função, a função de sub, mas acumulando outras, como chefe da seção de operações, onde a gente, no meu caso, eu nunca deixei uma tropa minha. Se eu estava à frente de uma tropa, eu não deixava que o meu sargento, eu sendo oficial, meu sargento fizesse o BO ou o auto de resistência. Eu sempre fui de rua. Terminado esse período, em 2016, inicia-se uma segunda fase de assaltos a bancos e carros fortes. Foi outra crise. O Estado de Pernambuco criou uma força-tarefa para combater esses assaltos a bancos e carros fortes. O Alto de Engenheiro aqui é bem conhecido, era um ponto onde eles gostavam de atacar. A saída de Araripina chegou a ter também uma tentativa. E entre 2016 e 2018, eu sou levado para o CIOSAC, o ISBEP, né? Era o lendário, temido e destemido CIOSAC. E a gente vai para lá e também integrando a Força-Tarefa de Combate a Bancos e Carros Fortes. Foi um período duro, mas que resolveu. Você olhando as estatísticas hoje, ou as notícias, você não vai encontrar assalto a banco ou carro forte em Pernambuco nos últimos 3 anos, aproximadamente 3 anos, livre desse malefício, né? Porque era um negócio terrível. Quando eles atacavam bancos pela madrugada, sitiavam cidades, atiravam em quartéis, delegacias, enquanto estouravam o banco, que normalmente derrubavam o prédio todo. Lembra do caso ali de Ipubi? Pronto, naquele caso de Ipubi, a gente deslocou de Custódia para cá, certo do CIOSAC era em Custódia, e atuamos de frente ali naquela situação. Inclusive, no primeiro dia de caçada, a gente prendeu 2. Um era ali de Humans, de Salgueiro, o outro era ali de Zé Gomes, do distrito de Zé Gomes, distrito de Axu, né, Zé Gomes. E em seguida nos dias seguintes, a gente consegue capturar todos eles. A maioria tombou, a maioria confrontou com a polícia e veio a óbito. Desse caso específico de Ipubi. Mas naquela época assaltaram, dos 56 municípios do Sertão, 49 foram assaltados. 49 e alguns mais de uma vez. Terminado esse período, zerado as quadrilhas de assalto a bancos, a gente é levado para Belo Jardim.
E aí passamos 4 anos lá em Belo Jardim. Em 2003, né, no período anterior, aí, a gente já era major. Fomos subcomandante do CIOSAC, BEP. E como um subcomandante, como major, eu estava na rua. Aqui no episódio de Ipubi mesmo, eu já era major. E estava de frente. Depois, a gente vai ser o subcomandante do 15º em Belo Jardim. E em 2003, janeiro de 2003, a gente volta para o Sertão para ser o comandante da 4ª CIPM. Ainda era major, mas no mês, isso é janeiro, em fevereiro a gente sai tenente-coronel. De Petrolândia, passado um ano lá, eu assumi o 7º Batalhão aqui em Ouricuri. E ficamos de março de 2004 de março de 2005 até abril de 2006. Ficamos um ano e alguns dias aí em Ouricuri, 7º Batalhão, terra maravilhosa, por sinal. O Araripe é uma terra maravilhosa. Então essa foi a trajetória da polícia. No último dia 4 de abril, devido a essa nova empreitada, eu tive que me afastar do batalhão, porque como comandante de batalhão eu era ordenador de despesa. Então, por força da legislação, eu tive que entregar o batalhão e me dedicar a esse novo intento. Maravilha. Agora 12h26, para você que está aí ligadinho na 93,7, você ouviu um pouquinho da história do Coronel Jackson, só para que você possa se situar. Ele falou aí de um longo período que está sem assaltos a bancos. Buscando aqui mais informações, o de Ipubi aconteceu lá em 2017 e o de Santa Filomena, acredito que foi o último aqui da região do Araripe, aconteceu em 2018. Olha só, essa trajetória de superação, saindo da roça e hoje se tornando aí coronel, ela foi determinante para a decisão do senhor entrar na política? Não foi isso. Não há um vínculo nessa questão. Veja, por que entrar na política? O momento que o país vem passando, aliás, um longo período, né? Desde de 94, que o país vem com um pequeno hiato, que é 2018-22, o resto é um lado só que está na política do Brasil. E tudo o que aconteceu de ruim neste período, 94 para cá. Então, desde 2018, que amigos vinham tentando me convencer a aceitar esse desafio, que é de brigar lá no Congresso, de tentar mudar este país. Então, isso acontece em 2018. Mas eu não aceitei essa proposta, porque eu estava muito atarefado com a polícia, com essas situações de assalto a banco, de combate a assalto a banco. E eu pretendia chegar ao posto de cima, eu pretendia concluir a carreira. Então, se eu saísse ali 8 anos antes, eu não tinha cumprido minha missão. A minha missão na polícia era passar 30 anos e chegar a coronel. Agora já estamos com 30 anos e alguns meses, quase 31 de polícia. Considero minha missão cumprida. Eu considero minha missão cumprida. Todas as missões que me foram dadas na polícia foram cumpridas. Então, agora houve uma nova pressão dos amigos e vamos dizer agora correligionários, que me fizeram aceitar o desafio. E a gente está nesse desafio de pré-campanha e, se Deus quiser, o cenário está muito positivo aqui na pré-campanha. A gente chegando no Congresso, a gente vai ter uma nova briga, dessa vez sem um fuzil nas costas, mas no argumento. E a principal via é mudar
a legislação, trazer uma segurança jurídica para este país. Agora 12h29, para você que chegou agora, ligou o rádio na 93,7, você está acompanhando a entrevista com o Coronel Jackson, ele que é pré-candidato a deputado federal, está acompanhado aqui o Francisco, mestre de obra, Vavá da pizzaria, Dona Toninha, Neto, Massinha, Oscar Jackson e também o Alisson. Estão aqui acompanhando o Coronel Jackson, ele que é pré-candidato a deputado federal e com essas lideranças aqui do município de Trindade lhe acompanhando. Você que está aí desde o início já acompanhou aí um pouquinho da trajetória, ele falando sobre a sua história de vida, saindo da roça, se tornando coronel, passando aí por todos os cargos, se tornando coronel da polícia. E agora vamos saber um pouquinho mais. Quais são as principais bandeiras? Sei que vai estar ali, né, ligado à segurança pública, que é um ponto muito importante. Eu acho que o que o pernambucano mais sente necessidade também é em relação à segurança pública. A gente vê aí muitos policiais sendo formados, mas ainda é uma questão complicada aqui no nosso estado. E para saber um pouquinho do senhor, quais serão as principais bandeiras do seu mandato caso seja eleito? O senhor está entrando, ainda pré-candidato, mas quais serão aí as principais bandeiras caso seja eleito? A principal bandeira, lógico, é a segurança, principalmente relacionado à Polícia Militar. É um tema bem abrangente, longo, e dependendo do tempo dá para a gente explicar. A segunda bandeira, a gente vai defender o homem do campo, o sertanejo, né? Trazer também uma segurança, a bandeira de trazer uma segurança física e jurídica para o homem do campo. Hoje, o homem do campo vive sofrido por demais, mais do que antes. E aí a gente ainda tem a previsão terrível de uma mega seca aí no ano que vem e nos seguintes, né? Com a história do Super El Niño. Isso vai afetar o sertão como um todo. É uma segunda bandeira. A nossa terceira bandeira, e aí eu queria, se possível, dissecar cada uma dessas bandeiras. A nossa terceira bandeira é na questão jurídica do país, que trouxe uma insegurança, um absurdo. Eu considero que a gente está numa pré-ditadura. A gente está caminhando para isso, enquanto o mundo está indo no sentido contrário. Então, na primeira bandeira, a segurança. Aqui no Brasil, só existe esse sistema de duas meias polícias em Brasil, Luanda e Cabo Verde. A Polícia Civil e a Polícia Militar. O que é que esses três países têm em comum? São ex-colônias portuguesas. Veja que coisa. A Polícia Militar pega a ocorrência, vai até o balcão de recebimento da Civil. A Civil, dali para frente, é quem vai conduzir a ocorrência. E se você for para uma média de resolução de inquérito de homicídio, você vai achar esse número aí no Google. Ele está abaixo de 9%, a média de resolução no país. Pernambuco está bem à frente desse número. O número em Pernambuco é melhor. Mas a média geral, se você pegar uma média geral de uma década, no Brasil, 8% dos homicídios foram resolvidos. Eu acho, tenho certeza absoluta, por questão de vivência nestes 31 anos, que a culpa está no sistema. E esse sistema precisa ser melhorado. Vamos lá. 3 países só têm esse funcionamento. Brasil, Luanda, Cabo Verde. Os 3 ex-colônias portuguesas. O próprio Portugal nunca adotou esse sistema. O inquérito policial, que é uma peça arcaica, ultrapassada,
só existe nesses 3 países também. O resto do mundo, né? O resto do mundo, vamos tomar por base os países mais avançados, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos. O resto do mundo adota um sistema onde a polícia tem um ciclo completo. Você pega a ocorrência e você resolve a ocorrência. A polícia que pega aquela ocorrência, resolve aquela ocorrência. E a gente chega num dado mais interessante. Veja que coisa. A população que está precisando da polícia, ela não quer saber da burocracia, ela não quer saber quem é que tem a obrigação de resolver a ocorrência, ela quer a ocorrência resolvida. Um vizinho que quebrou a porta do outro, é só um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência. Qual é a finalidade? O cara vai assinar um termo de compromisso hoje. Como é feito? Vizinhos, brigado. Chama-se a polícia militar. A polícia vai lá, pega os 2, leva para a delegacia. Ah, é de noite ou final de semana. Aí não tem delegacia aberta. Vai ter que levar para a delegacia plantonista, que é em Araripina, correto? Você gastou recursos humanos, tempo, combustível, a paciência da vítima e do acusado para levar daqui de Trindade para Araripina. Para quê? Para assinar um termo de compromisso. Não podia ser assinado no local, não. Para piorar a situação, pasme, 17 estados do Brasil já fazem isso, resolvem no local. Assina aqui o termo de compromisso, comparecendo na justiça tal dia. Esse é o TCO, o famoso TCO. O TCO é feito no local, em 17 estados do país, e é feito no local. E onde não é? Adivinha? Adivinha? Pernambuco, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte. Ou seja, estados do Nordeste. Normalmente administrados pelo mesmo partido, ou do mesmo aspecto ideológico. É aqui, lá em Santa Catarina, há mais de 15 anos que a PM faz o TCO. Rio Grande do Sul aderiu há um tempo menor, Paraná há muito tempo, Minas Gerais, enfim. É um absurdo. Aí, esse exemplo que eu dei aqui, se a ocorrência fosse em Trindade, mas eu passei por isso agora há pouco, eu era o comandante do CEP. Pegava uma ocorrência em Santa Filomena, uma Maria da Penha, ou uma lesão corporal, alguma coisa que o resultado fosse um TCO. A gente era obrigado a sair de Santa Filomena para Araripina para registrar um TCO que tudo termina no termo de compromisso. O acusado assinar o termo de compromisso para comparecer à justiça tal dia. Precisa dessa burocracia? Me diga. Precisa? Não precisa, bicho. Tem uma forma muito mais prática. A população quer a praticidade. A população quer a praticidade. Então, é uma das bandeiras. É melhorar o sistema de segurança. É criar um piso nacional. Vamos brigar. Porque, veja só, as polícias militares dos 27 estados são da mesma forma. São militares, estão subordinadas ao Código Penal Militar, né? Tem a mesma lei e não tem o mesmo piso salarial. Professores têm piso nacional para professores, piso nacional para enfermeiros, entre outras categorias. E policial militar? Não tem. Não tem. Então, existe uma diferença salarial tremenda entre Brasil e Pernambuco. Existe uma diferença estratosférica entre Sergipe e Ceará. Então, precisa-se de um piso salarial. E outro item, só voltando ao item anterior de polícias, sistemas de polícia. Quanto mais o país é atrasado, mais ele tem polícias. Certo? Assim, deixa eu me expressar melhor.
quanto mais o país é atrasado, mais ele tem variações de polícias. Aqui no Brasil, conta quantas a gente tem? A gente tem Polícia Militar, Polícia Civil, 2 polícias no Congresso separadas, a da Câmara e a do Senado, correto? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, Polícia Ferroviária Federal. Ela ainda existe. Você não vê, mas ela ainda existe. Falta mais algum aí que a gente pulou. Polícia, vamos de novo. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ferroviária Federal. Polícia Penal Estadual. Polícia Penal Federal. As 2 do Congresso. PM Civil, 9. Se considerar o bombeiro, 10. E agora, deve poder de polícia. Embora a lei não contemple, mas deve poder de polícia, há uma autarquia federal chamada ICMBio, que tem causado terror no norte do Brasil. Acho que você tem acompanhado aí o ICMBio e o IBAMA destruindo currais, derrubando casas, baleando pessoas de helicóptero, né? Um absurdo total, onde esse povo nem porte de arma no direito positivo eles têm. Então, quanto mais o país é atrasado, mais tem um número maior de polícia. Isso acontece também lá em Luanda, na África. E os outros países, os civilizados, por assim dizer? Estados Unidos, a Alemanha, a Inglaterra. Quando é um país federado, eles têm 2 polícias. Uma estadual, ali do condado, ou do estado. Ou, quando é do condado, o xerife, lá nos Estados Unidos. Um homem só toma conta de uma cidade. Mas por quê? Porque o cidadão, a cultura é outra. O cidadão americano, ele respeita, não é o xerife, ele respeita a lei. Nos Estados Unidos, o cidadão entra com um carrinho de supermercado, numa loja de armas, e sai comprando o que ele quer. Quem manda é o bolso dele. Entretanto, se ele der um tiro a esmo, um tiro, ele sabe que ele vai pegar 9 anos de cadeia, dependendo do estado, né? Porque a legislação penal lá é por estado, não é nacional como a nossa. Então, se ele dá um tiro para cima, no mínimo, ele pega 9 anos. No estado mais leniente. Tem penas maiores para o mesmo crime. Então, ele respeita o cidadão americano, ele respeita a lei. Ele sabe que a lei será cumprida. Aqui no Brasil, ninguém respeita ninguém. E aí a gente passaria 2 dias aqui falando sobre o que o tráfico vem fazendo. Quem está legislando pelo tráfico? Por que ninguém quer combater o tráfico? É um tema bem abrangente, que a gente vai brigar por ele. Mudar o sistema de polícia, ver se cria um piso nacional, como nos Estados Unidos, buscar isenção de imposto de renda para os policiais militares, que já não têm direito à hora extra, não têm direito à insalubridade. Isso tudo é necessário. O homem do campo, a gente tem um solo riquíssimo aqui no Nordeste, no nosso sertão, falta água. Aí eu estava até num podcast essa semana e toquei no assunto, estava lá em Floresta, de onde sai um dos canais de transposição. Veja que coisa. O canal sai lá de Floresta e vai até o Rio Grande do Norte. E ninguém que mora vizinho ao canal pode pegar uma torneirinha d'água. É um absurdo. É um absurdo. Outra coisa, outro detalhe interessante, que o sertão falta água. É essa a nossa bandeira. Será uma das bandeiras. Os canais, os 2 canais, eles transportam 2% da água que o Rio São Francisco joga no mar. 2% apenas. Dá um Google para tu ver. 2%. E o resto se perde por quê? Porque tem uma ruma de ecologista de birô, que não sabe o que é um pé de embuzeiro, que nunca comeu uma cafufa de imbu, que vive defendendo com narrativas. Por exemplo, estavam defendendo o jacaré. O jacaré é uma praga.
Hoje jacaré é uma praga. Estão pegando jacaré dentro de Recife. Pelo amor de Deus. Então, essas narrativas criadas nos últimos 32 anos, 94 para cá, é que tem levado o país para o buraco. Essas serão nossas bandeiras. Maravilha. Agora 12h44, para você que está aí ligadinho na 93,7, estamos ouvindo o Coronel Jackson, ele que é pré-candidato a deputado federal. E olha só, falando agora em várias áreas, né? Pernambuco enfrenta desafios aí em áreas como saúde, educação, infraestrutura, também geração de emprego. Como pré-candidato a deputado federal, como o senhor pode contribuir para melhorar essa realidade do nosso estado? Brigando lá no Congresso. Por exemplo, o SUS. Há quem defenda o SUS, Sistema Único de Saúde. Precisa de uma cirurgia lá para tu ver? Vai sair uma senha para Vitória de Santo Antão. Vai cair uma senha lá. Uma parturiente vai cair em Vitória, bicho. Que má administração. Não serve. Tem um rapaz lá que, nosso parente, trabalha com a gente, chamado Zé Mago. Ele precisa de uma cirurgia no quadril, botar uma prótese. Faz 40 anos que ele vive lutando, aleijado, andando de muleta, né? Mas não consegue se operar pelo SUS. Agora, lá na minha terra, ontem à noite eu estava tentando resolver isso. Tem a menina Eugênia, filha de um compadre meu, filho de Geno. Ela está com infecção próximo ao nariz, que inchou o rosto. A menina passou 14 dias internada, 14 ou foi 16, não me lembro bem, em Caruaru. Voltou da mesma forma. Estava ontem tentando uma internação ali mais por perto, porque quando tirar a senha vai cair Caruaru e Recife. Então o SUS ele não funciona. Eu gostaria de fazer um debate com qualquer um que defendesse o SUS. Eu duvido aparecer um. Não aparece quem defende o SUS para debater comigo numa rádio, num podcast. Aparece. Defenda. Quem diabo vai defender o SUS, pelo amor de Deus? Não funciona. Então, é uma coisa que a gente tem que... Problema se enfrenta de frente. Problema, você não pode fugir do problema. O SUS é um problema do país. É problema. E a gente tem que resolver. Né? Então, não é só para Pernambuco. É para a nação. O problema aqui é o sistema. Agora vamos puxar um pouquinho a sardinha aqui para a região do Araripe, né? O sertão do Araripe precisa de mais investimentos. E quais os projetos que o senhor pretende defender para beneficiar a nossa cidade de Trindade e também toda a região do Araripe? Em relação à segurança, ultimamente vemos aí um aumento muito grande, tanto ali na cidade de Ipubi, muita violência, quanto também na cidade de Araripina. E quais seus projetos para aqui, para a nossa região do Araripe? Também puxando para o lado da segurança. Pronto, vamos começar pela segurança então. Veja, aí eu conheço como ninguém o problema aqui do Araripe, porque recentemente eu estava nesta área. Estava em Ouricuri, o 7º Batalhão com sede em Ouricuri, abrange Santa Filomena, Santa Cruz, o próprio Ouricuri, Exu, Bodocó, Morelândia e Granito. E a 9ª CIPM, sede em Araripina, abrange a própria Araripina, Trindade e Ipubi. A 9ª CIPM com o 7º Batalhão, eles formam a 24ª Área Integrada de Segurança. Trocando em miúdos, é a área da mesma delegacia regional, com sede em Araripina. Só que a contabilização dos índices são feitos separados. O 7º Batalhão conta aqui o que diminuiu ou o que aumentou. A mesma coisa a 9ª CIPM Araripina. A gente conseguiu redução boa no 7º Batalhão. Conseguimos uma redução boa, baixando todos os índices, aumentando o número de apreensão de armas e diminuindo os outros índices. A cidade de Ouricuri, em si, ela teve uma diminuição maior do que o resto da área do 7º. Entretanto,
houve um problema sério em Ipubi, né? Posso errar um número ou dois aqui, mas é bem aproximado. E Ipubi pipocou o número de homicídios em 2025. Tanto é que quando chega o mês de outubro de 25, a Secretaria de Defesa Social resolveu passar a Ipubi para o 7º Batalhão. Passar durante um mês. Graças a Deus, durante um mês a gente resolveu. Ipubi vinha com um aumento de 630% nos homicídios. E durante um mês que ficou sob nosso comando, só houve um homicídio, segundo os teóricos. Porque para mim aquilo não foi homicídio, aquilo é auto de resistência. Logo nos primeiros dias, um traficante resolveu bater de frente com a guarnição nossa e foi neutralizado. São termos técnicos bonitos usados. Na verdade, ele foi para o inferno. Lascou. Trocou tiro e morreu. Né? Literalmente. E a gente passa o resto do mês zerado. Apreendemos 16 armas industrializadas, nenhuma de agricultor, todas do tráfico, que é de onde a gente deve ir buscar as armas. Não é de agricultor. Agricultor, pelo contrário, tem que estar armado. É uma bandeira também que a gente vai defender, porque o agricultor precisa, o homem do campo precisa estar armado. Eu sou armamentista. Eu entendo que o homem de bem tem que estar armado. Eu entendo isso. E vou lutar por isso. Mas voltando, Ipubi foi resolvido assim. Até março, no mês de novembro, Ipubi volta para a 9ª CPM, em novembro, mas ficou uma paz. Até março, até abril, 4 de abril eu saí daqui. E acho que Ipubi só tinha tido mais um homicídio. Daí por diante eu não acompanhei mais. Então, o que é que a gente entende? Que a segurança, explicando para o ouvinte, segurança, ela funciona com um efeito lento. A ação que você fizer hoje, a paz não vem amanhã, ela vem depois de amanhã. A omissão que você fizer hoje, a violência não vai nascer amanhã, ela vai nascer depois de amanhã. Isso de uma forma figurada. Então, se você combate hoje, tem vários anos aí no sossego. Se você deixa de combater hoje, você enfrenta vários anos de agonia. Literalmente é isso. Então, o que combate segurança é muito efetivo na rua, ajuda. Mas não é o número de efetivo que vai resolver. São as pessoas. A qualificação das pessoas, a coragem das pessoas, principalmente no Brasil, onde tudo está regimentado pela ideologia, onde a polícia que combate sofre um preconceito do tamanho do mundo, onde a legislação todinha está voltada para o vagabundo, né? Se você vê nos últimos, de 2002 para cá, dá um Google, a lei de execuções penais, a lei que rege o cumprimento de pena, ela foi amolecida mais de 70 vezes. É de 2002 para cá que vão desarmar o cidadão de bem. É de 2002 para cá que vão criar a saidinha de preso, né? Etc e tal. E aí fica aí para o ouvinte pensar. Vamos lá. O caput do artigo 5º da Constituição está dizendo o quê? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de raça, cor, sexo ou religião, né? Assim que está escrito, uma cláusula pétrea que não pode ser mudada por emenda, por nada, a não ser que desmanche a Constituição e faça outro. Mas ela não pode ser mudada. As cláusulas pétreas, não só o caput do artigo 5º, não só ele,
mas as cláusulas pétreas não podem ser mudadas. E ainda tem outro inciso lá no artigo 5º que vai dizer: todos são inocentes até sentença transitada em julgado. Eu pergunto a você, eu pergunto ao ouvinte: todos são iguais perante a lei? Aqui no Brasil, todos estão sendo iguais perante a lei, sem distinção de sexo? Eu falei no blog essa semana, eu vou no podcast, e vou falar aqui. Caso da Lei Maria da Penha, todos são iguais perante a lei? Ninguém consegue entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade? E se entrar, será ridicularizado. Mas, vamos lá, a mulher, basta ela dizer que levou um grito do homem. Ah, não, enquadrado, violência familiar. E o homem dizer que apanhou da mulher, é um desmoralizado. Todos são iguais perante a lei? Não são. Cotas, é polêmico. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, cor, religião. Aí como é que tu se declara preto, faz uma autodeclaração? Não, eu tenho alta melanina. E tu consegue entrar na faculdade com a nota mais baixa do que a minha? E todos são iguais perante a lei, sem distinção de cor. Tá onde? Então, meu amigo, essa insegurança jurídica, ela começa de 2002 para cá. Ela começa um pouco antes, mas ela fica muito mais incisiva a partir de 2002, especificamente, e a partir de 1 de janeiro de 2003. É nesse período onde desarmaram o cidadão de bem. Aí deixaram para ter um referendo. Não, em 2005 faz um referendo, vocês decidem aí quem vai, se pode ter arma no Brasil ou não. Perderam. Mas o que foi que fizeram? Criaram uma série de dificuldades, onde o cidadão de bem, para ir comprar uma arma, ele vai ter que passar por teste psicológico, vão pedir cartão de vacina, cartão do SUS, da NASA, e o cara desiste no meio do caminho. E termina no poder discricionário de alguém lá para dizer se ele pode ou não comprar uma arma e vai vetar. Enfim, o que há... Aí só para complementar, vai ficar longo, mas só para complementar, quem foi que fez isso? Quais foram os países que desarmaram a população? Venezuela, Cuba, Nicarágua, a China. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo? E por que não se tem uma campanha para desarmar o tráfico? Por quê? Eu acho que alguém está legislando para o tráfico. O tráfico deve estar financiando alguém. São essas coisas que a gente está disposto a chegar lá e enfrentar. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil. A gente vai mexer com um bicho grande aí. Mas estamos prontos. Agora 12h57 para você que está aí nos ouvindo. Você está acompanhando a entrevista com o Coronel Jackson. Eu acredito que para o pessoal aí 30 mais, essa entrevista está sendo uma maravilha, mas com a garotada que está vindo aí, tá pegando pesado, e os direitos humanos. O Coronel Jackson deve gostar dessa palavra, direitos humanos. É porque a palavra direitos humanos nos últimos tempos virou um símbolo de proteção a bandido, né? Se um cidadão de bem é assaltado, espancado, é morto, nenhuma comissão de direitos humanos vai na casa dele. Mas se um vagabundo é morto pela polícia, meu Deus do céu, é direitos humanos. Na verdade, direito dos manos. Direito dos manos. É uma vagabundagem que está imperando no Brasil. Isso é fato, não é teoria. É fato, está acontecendo, a gente vê na prática. Então, é isso que a gente tem que enfrentar lá no Congresso. Maravilha, tem aqui a nossa ouvinte parabenizando pela entrevista, a Corrinha está gostando aí da entrevista. Olha só, Coronel, o eleitor ele cobra transparência e resultado. Como o senhor pretende prestar contas do mandato à população, aos eleitores? Portal de transparência, isso é mais para o Poder Executivo. Entretanto, estando lá no Legislativo, a gente pode emendar e exigir que todos, porque veja, é uma massa pesada para o contribuinte sustentar. Faz a conta aí, 5.500 e lá vai o trem de municípios.
Todo município tem no mínimo 9 vereadores, no mínimo, né? No mínimo 9. Vamos fazer essa conta aí por baixo. Já dá 50, quase 60 mil, passa de 60 mil vereadores. Que quem é que tem que sustentar? O pagador de imposto é quem sustenta esse povo. Aí vem mais 5.500 e tantos prefeitos, 513 deputados, 81 senadores. Um sistema judiciário que não serve para nada. É cada palacete, né? Os fóruns, os tribunais. Para você ter uma ideia, o único lugar do mundo onde existe TSE e TST, Tribunal Superior de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, é o Brasil, bicho. Para quê? Para dar emprego, para reforçar a burocracia? Não, a população quer a coisa prática, como você disse, transparente. A gente quer a coisa prática, a gente quer que funcione. A gente não quer ostentação, pessoas que você não consegue ter acesso. Um juiz na Suécia ou na Noruega vai trabalhar de bicicleta, porque ele é apenas um funcionário público que ganha o salário básico do país. Não é essa ostentação que você viu recentemente aí, juízes recebendo acima de 100 mil reais. Teve um que tinha uns penduricalhos pendurados, recebeu 700 mil reais. É um absurdo. Então, é como se fosse um povo à parte. Na verdade, essa ideologia nefasta que vem dominando aí o país, eles querem que tu trabalhe para sustentar eles. Tu trabalha, tu paga imposto. O ouvinte pode aí, muito bem, pegar uma conta de luz e veja aí, quanto é que você paga de imposto? Pega uma conta de luz, bem simples, todo mundo tem cada. De cada 100 reais que você paga numa conta de luz, só 51 vai para a CELP. Quase 49, 48 e tarará vai para impostos. 5% de ISS, não sei quanto de ICMS, IPI, o diabo. Agora, você cai dessa cadeira aí, se você ler a legislação sobre energia solar. Tá lá, dá uma pesquisada. Como vai ser a energia solar progressivamente daqui até 2029? Tu vai cair da cadeira, né? Hoje estão cobrando imposto do sol, chamando de cabo B. Cabo B. Energia tu está pagando pelo sol. Agora andam atrás de cobrar a água de poço artesiano. Cobrar imposto. Isso aqui é um comunismo. Isso aqui é um comunismo. Já surgiu teoria que o filho não era das famílias, era do Estado. Que absurdo. Aí vai desaguar na síndrome da ignorância cega. Existe gente que vê isso e acha argumento na cabeça de dizer que não é verdade. Por fim, voltando à conta de luz, até 2029, eles querem que a gente pague, quem botou uma placa solar, pague 90% do que produz. Ou seja, só 10% é teu. Porra, tu pagou aquela placa, foi tu que montou, tu fez um sacrifício. Aí tem que pagar a energia do sol para eles? Pelo amor de Deus, tem que mudar isso tudo. Agora 13h03, olha só que maravilha, foi surgindo perguntas e ele respondendo muito bem, e a população aqui, os ouvintes, acompanhando. Olha só, a Sônia lhe disse, ela está parabenizando aqui o Coronel Jackson, você está mais preparado aí para defender os nossos direitos. Tem também a Maria das Graças lá da Bonita, entrevista muito legal, parabéns. Olha só, maravilha, o pessoal interagindo aqui conosco. Já aqui chegando no finzinho, mas se eleito, qual será o seu primeiro compromisso lá em Brasília? Nosso primeiro compromisso será, sem esconder de ninguém, sem demagogia, será a categoria. Só que todos esses que eu alenquei, todas as bandeiras levantadas serão defendidas, brigadas, vamos brigar com o mesmo afinco que eu combati assaltante de banco com um fuzil nas costas. Lá a gente vai combater sem o fuzil nas costas.
vamos combater no argumento, como eu disse anteriormente. Mas o principal, o número 1, é a bandeira da segurança. Mudar o sistema de polícia, né? Mudar o sistema, tentar criar um piso nacional, tentar estabelecer de forma com a lei federal, que está acima de qualquer estado, que fica acima das leis de qualquer estado, a implementação do TCO, porque a população quer que se resolva a ocorrência no local, não essa burocracia toda para ir numa delegacia, perder tempo. Não, é fazer funcionar. E aí o pessoal resiste à mudança, mas será feito. Será uma das nossas bandeiras. Graças a Deus, os parlamentares vinculados à segurança pública estão aumentando vertiginosamente, diga-se de passagem. Na última eleição, salvo engano, já foram 30 e poucos eleitos das forças de segurança. Há uma expectativa que nesta eleição pelo menos 80 sejam eleitos, e aí a gente terá uma super bancada do que a esquerda nefasta diz, a bancada da bala. Terei orgulho desse nome. Pode me chamar da bancada da bala. Pode me chamar. Serei da bancada da bala com firmeza e perseverança. Maravilha. Qual é a avaliação que o senhor faz em relação ao atual cenário da política nacional brasileira? Aí só Deus para ter pena da gente. Só Deus. Infelizmente, é a síndrome da ignorância cega que atinge esse país. Só explicando o leitor, porque eu usei 2 vezes já essa frase. As síndromes, vou explicar rapidinho. A síndrome de Estocolmo, isso é uma síndrome realmente existente, onde vamos tomar por base uma pessoa que estuprou outra. A vítima do estupro, ela começa a defender o estuprador. Isso é a síndrome de Estocolmo. A síndrome de Londres é a mesma coisa, só que invertida. O estuprador fica com pena da vítima e começa a defender. Isso a gente vê muito em cursos de gerenciamento de crise, onde demanda um certo conhecimento da psicologia. E a síndrome da ignorância cega. A síndrome da ignorância cega. O cara não consegue enxergar o fato, né? Estou dizendo, você está com o celular na mão. E o cara diz, não, isso ali é um pedaço de pau. E na cabeça dele, ele acredita que aquilo ali é um pedaço de pau. Ele não consegue enxergar a realidade. O Brasil está vivendo, com grande parte da população, uma mídia que fez uma lavagem cerebral em parte da nossa geração, principalmente, onde muita gente ficou analfabeto funcional, que não consegue ver. Então, o cenário a nível nacional está duro, mas com fé em Deus ele vai nos ajudar. E é uma tendência mundial, se você vê aí, nos últimos 2 anos, os 18 países esquerdistas que tiveram eleições, 17 a esquerda perdeu. A esquerda perdeu em 17. Recentemente no Equador, na Colômbia, na Argentina, já foi um pouco mais para trás. Então, é uma tendência mundial que a esquerda vá se perdendo. Até porque ninguém aguenta mais essa hipocrisia esquerdista. Essa demagogia falsa de dizer que o SUS é bom, que está melhorando, vamos acabar com a fome. Porra, então não poder há 32 anos, vão acabar o quê? Vão acabar o quê? Em 32 anos não acabaram, por que vão acabar agora? Então esse discurso velho não cola mais, não cola. Esse coitadismo, esse vitimismo da esquerda não cola mais. Então a gente tem fé em Deus que a direita vai assumir esse país. Agora 13h08, para encerrar aqui a entrevista, quero que o senhor deixe aí uma mensagem para os ouvintes e também internautas do JT Notícias que estão aí acompanhando o Jornal Trindade e também complementar algo que não foi perguntado. A gente só tem a agradecer. Quem quiser pode me estudar melhor, acompanhando lá no @TCJackson no Instagram. Os demais tem alguns
Eu acho que nos últimos 31 anos eu trabalhei nos 56 municípios do Sertão. Eu passei em todos eles. Alguém já ouviu falar alguma coisa do tenente, do capitão, do major, do tenente-coronel Jackson? Ou de bem ou de mal. Alguém já ouviu falar? Eu acredito que mais de bem do que de mal. Mas se quiserem me conhecer, tem esses canais aí na internet, no Instagram, TC Jackson, e o demais. Jackson é isso que eu falei aqui. Não mudo, não vou mudar da forma que eu fui como policial. Se eu virar deputado, a linha é a mesma, porque para mim, bandido bom é o morto. Adoro um bandido morto, eu adoro. Acho bom demais. Eu só não, a população de bem todinha, né? Que é a maioria. Então, Jackson é isso, explicando ao ouvinte da rádio. E o demais, eu só queria agradecer a meu primo Vavá, minha prima Toninha, por ter me convidado para vir hoje aqui em Trindade. São meus conterrâneos. Nossa cidade, o que tem de bom é o carnalbeirense. É o que tem de melhor. Carnalbeirense, como pernambucano, né? Parafraseando aí, tem aquela frase que o pernambucano é megalomaníaco. Nós, carnalbeirense, somos mega trabalhadores. Onde a gente chega é para se estabelecer com trabalho e suor. E todos crescem, graças a Deus. Então, obrigado a vocês, obrigado à rádio, obrigado ao ouvinte pela paciência. Não vim aqui, nem vou em nenhum lugar para agradar ninguém. Eu não vou para agradar ninguém, eu vou para dizer a verdade e só. A verdade e o que eu penso. E que, se eu chegar lá, farei. É só isso. Nada mais que isso. Tá aí agora 13h11, daqui a pouquinho tem aí outro programa. Olha só, tem aqui a Sônia, ela disse que é de Carnalbeira da Penha. E tem também aqui a Maria Odete, lá do Alto Alegre. Ela parabenizou aqui e disse que é uma verdade que ninguém quer enxergar. E as leis hoje vivem tentando tampar o sol com a peneira. Olha só, e você que está aí ligadinho na 93,7, acabou de ouvir o pré-candidato a deputado federal, Coronel Jackson. Coronel, muito obrigado pela sua participação no JT Notícias, agradecemos pela entrevista e desejamos sucesso em sua caminhada. O espaço permanece aberto para futuras participações e para debates aí com temas importantes para Pernambuco e também para todo o território nacional. Muito obrigado para você que está aí também ligadinho na 93,7, pela grande audiência, muita gente participando. Dona Helena, sempre um prazer imenso estar aqui levando informação para a senhora. Fique com Deus, aproveite o final de semana com muita responsabilidade, se cuidem e até segunda-feira, se assim o Criador nos permitir. Tchau, tchau.